E aí galera, tudo bem? Meu nome é Davi Ribeiro dos Santos, sou do Centro de Treinamento para Habilitados Conduta Certa e vim deixar um vídeo aqui para vocês para ensinar como perder o medo de dirigir. Então tem duas formas para perder o medo de dirigir. A primeira, você pode procurar a ajuda de um profissional e de empresas, tá? Especializadas em treinamento para habilitados. Você pode procurar ajuda na internet com alguns vídeos, tá? E tentar realmente sair sozinho, perdendo o medo sozinho e enfrentando as coisas de uma maneira um pouquinho mais difícil, né? Porque tudo que você vai enfrentar sozinho, sem a ajuda de um profissional, se torna mais difícil. Então, partindo do princípio de que você está procurando solucionar seus problemas sozinho, sem a ajuda de uma empresa especializada, a primeira coisa, a primeira dica que eu deixo é procure bem entender como que funciona o carro, tá, gente? Não vamos colocar o carro aí na rua sem ter noção, sem saber realmente como que faz para sair com o carro, sem ter a ideia de como que faz para parar o carro, tá? Lógico que mesmo que você venha tentar desenvolver toda a habilidade sozinho, é importante que você já tenha habilitação, porque dessa forma vai minimizar a chance de você causar um acidente, mas o mais importante mesmo é você ter a noção se realmente você sabe todos os comandos necessários para dirigir. Muitas vezes na autoescola o instrutor fica te orientando passo a passo o que você tem que fazer, e na hora que você recebe a habilitação em mãos, você começa a perceber que você não sabe pensar sozinho. Isso acontece muito, isso é muito comum, acontece com os nossos alunos aqui no Centro de Treinamento, tá? Então eles ficam esperando o comando do instrutor. Isso não é muito bom, porque na verdade quando você for sair para o trânsito sozinho, quem vai passar os comandos para você? O instrutor vai estar do seu lado a todo momento? Lógico que não. Então você precisa realmente ter noção do passo a passo, tudo que você precisa pensar para conseguir executar, tá? Então assim, primeiro, tem que estudar. Tem uma parte teórica que é meio chata, tá? Mas é bom você conhecer. Como que você desenvolve a parte teórica? Ou você lendo, tá? Ou você vendo vídeo. Então tem muita gente que é mais visual, então ela tem mais facilidade vendo do que estudando. Mas o conhecimento técnico também é importante, tá? Então, por exemplo, eu vou ensinar um aluno a sair e parar com o carro. Então, quais são os processos necessários para sair com o carro? Então, geralmente a gente ensina assim, tá? A primeira coisa que você tem que fazer para colocar o carro em movimento, na verdade, para colocar o carro em funcionamento, é conseguir notar se o câmbio está no ponto morto para poder ligar o carro. Por quê? Porque tem muito carro que não tem aquele sistema, que é mais novo agora, que você precisa pisar na embreagem para poder ligar. Esse é um sistema de segurança. Então, a maioria dos carros mais antigos não tinham isso, não tem isso. Então, como que você tem que realizar a função? Como que você vai ligar o carro com segurança? Você tem que enxergar, você tem que ver se o carro está no ponto morto primeiro. Então, tem vários movimentos para identificar se está no ponto morto. Tem um vídeo da Conduta Certa, que, se eu não me engano, tá como colocar o carro em ponto morto. Aí você digita lá, como colocar o carro em ponto morto, vídeo Conduta Certa, ou Davi Ribeiro dos Santos, que é o instrutor, e aí você vai realmente ter acesso a esse vídeo, tá? Então esse vídeo, ele vai facilitar para que você entenda melhor como que é o funcionamento, de como é o posicionamento, para depois ligar o carro e não ter problema nenhum. Tem muita gente que tem medo de ligar o carro porque ficou já na memória que o carro dá tranco. E por que essa pessoa ela tem esse medo ainda? Porque várias vezes no processo de aprendizagem, quando ela foi ligar o carro deu tranco. Então ela fica com aquela sensação de que algo vai dar errado a todo momento, porque ela não sabe bem ao certo o que gera aquele tranco. Então, depois que você desenvolver a habilidade de aprender a colocar a marcha no ponto morto, esse medo vai sumir. Então, primeiro você precisa ter o conhecimento, entender direitinho qual que é o funcionamento do carro, para que depois você comece a se sentir mais seguro e não tenha mais medo de realizar aquela função, que nesse caso é ligar o carro. Partindo desse princípio, você vai sempre entender melhor como que funciona e o medo vai sumindo, tá? Então, depois você tem que pisar na embreagem e colocar a primeira, porque se não pisar na embreagem, você não consegue engatar as marchas, tá?
Então existe uma peça que se chama sincronizador, que precisa ser acionado através do pé da embreagem para que crie uma sincronia para que as marchas se engrenem, tá? Então, toda vez que a gente falar em marcha, são engrenagens. Então você precisa encaixar uma engrenagem na outra. Qual que é a peça que faz esse movimento ficar mais simples e você não arranhar na hora de colocar a marcha? É pisar até o fundo da embreagem. Então pisa na embreagem, coloca a primeira. Pisa no freio, solta o freio de mão. Depois que você pisou no freio, você pode soltar o freio de mão, porque o carro não vai andar enquanto você estiver com o pé no freio. Isso é outra coisa que muitas vezes a gente percebe que o aluno não sabe. Então ele até entende que ele precisa utilizar os 2 pedais no começo para sair com o carro, mas ele não sabe a ordem certa, o porquê que ele está fazendo cada movimento. Então ele já pisa na embreagem, pisa no freio, solta o freio de mão, vai tentando sair de maneira desordenada e muitas vezes não consegue fazer o carro sair da maneira correta. Também existe um tempo que depois que você achou o ponto da embreagem, que é quando o carro dá aquele tremor, você precisa soltar o pé do freio e deixar um certo tempo ali. Quando eu falo certo tempo, fica muito vago. Eu preciso dar um tempo mais preciso para quem está aprendendo a dirigir. Tem que ser uma linguagem mais fácil da pessoa entender, porque o que é devagar para um, não é devagar para o outro. Então muitas vezes a gente fala, vai tirando o pé devagarzinho. Esse devagarzinho é muito vago. Eu prefiro ensinar assim: pisa na embreagem, coloca a primeira, pisa no freio, pode soltar o freio de mão. Vai levantando o pé da embreagem, você vai sentir o carro tremer. Nessa hora de levantar o pé da embreagem, aí você pode vir com um movimento um pouco lento. O que seria um pouco lento? Um movimento contínuo, mas extremamente lento, tá? Porque você não tem coordenação motora ainda para levantar rápido e parar o pé no ponto. Então você vai levantando o pé, quando você sentir que o carro deu um tremor, ali é o ponto da embreagem. O que é o ponto da embreagem? O ponto da embreagem é quando o carro está prestes a sair, que a peça embreagem se encontra com o motor. Então o motor está em rotação e quando você vai levantando o pé da embreagem, você vai começar a transferir essa rotação do motor para a roda. Lógico que tem várias peças envolvidas nesse processo que vão fazer o carro andar depois, lá no final, que é o que vai movimentar o eixo da roda, tá? Mas o importante é você ter noção disso, que quando você está levantando o pé da embreagem, vai chegar uma hora que o carro vai vibrar a hora que chega no ponto. Soltou o pé do freio, espera 3 segundos, pode contar que dá certo. Conte 3 segundos assim, 1001, 1002, 1003. Não conte 3 segundos, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dá 1 segundo no relógio. Então, a partir do momento que você levantou o pé com o carro engatado e sentiu o ponto da embreagem, que é aquele tremor, assim que você soltar o pé do freio, o carro já vai começar a andar. Espera 3 segundos, solta o pé da embreagem e na sequência você pode começar a acelerar, que o carro vai sair bem. Por que tem gente que acha um absurdo o carro sair sem aceleração? Porque não percebe que antes mesmo de sair com o carro, quando você liga o carro, já existe uma rotação mínima. Essa rotação mínima, ela é demonstrada no carro através do RPM. Então tem uma pecinha ali no seu painel que está escrito RPM embaixo. Você pode olhar e quando você liga o carro está sempre no 10. Então é um fator elevado às vezes a 100. 10 vezes 100 dá 1000 rotações por minuto. Sem acelerar nada, existe uma rotação que gira 1000 vezes a cada minuto. Então, gente, existe uma rotação, não precisa acelerar o carro para fazer o carro sair. Agora, os carros mais antigos necessitavam de aceleração. Não porque não existisse uma rotação, mas o sistema não era tão eficiente e o carro não saía com muita força, tinha uma tendência maior a morrer. Mas esses carros injetados com injeção eletrônica são mais fáceis de lidar, tá? Então, o carro é mais fácil de lidar hoje. Porém, o trânsito é mais difícil. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fala, eu aprendi a dirigir enfrentando o trânsito sozinho. Mas isso há 20, 30 anos atrás era muito mais tranquilo do que é hoje. Não tinha quantidade de carro, não tinha quantidade de moto. Então, gente, hoje para aprender sozinho é muito mais difícil. Mas mesmo assim ainda dá. Não estou falando para ninguém pegar o carro e colocar numa avenida de grande movimento. Estou falando para você começar devagarzinho, já que você não quer a ajuda de um profissional. Como? Tira o carro da garagem, sinta o pedal da embreagem,
tenta perceber esse tremorzinho que eu comentei agora com vocês. A partir daquele tremor, deixa o pé parado, solta o pé do freio devagarzinho, deixa 3 segundos, você vai perceber que o carro vai andar. Vai pegando a manha de tirar o carro de lugares um pouquinho mais simples. Lógico que eu não estou falando de uma garagem, de um prédio, onde tem milhares de carros. Estou falando para você tirar o carro, às vezes, de uma garagem que seja mais larga, se possível. Agora, se você não tem como tirar o carro da garagem, peça para alguém para levar o carro até um lugar mais tranquilo e vai treinando essa saída dessa forma que eu acabei de explicar. Vai treinando a parada. Quais são os movimentos necessários para você conseguir parar um carro? Você precisa primeiro tirar o pé do acelerador e encostar no freio. Esse encostar no freio não é um pressionar, porque se você pressionar, muitas vezes não vai dar tempo de você acionar a embreagem e o carro vai morrer. Então, quando você encosta o pé no freio, você já está diminuindo a velocidade. Por quê? Porque quando você tira o pé do acelerador, você já diminuiu a velocidade. Agora, quando você pisa primeiro na embreagem para depois pisar no freio, você está ganhando velocidade. Porque quando pisa na embreagem, o carro fica mais solto. Vocês que já treinaram devem perceber isso. Acho que já até notaram isso, né? Então, às vezes a pessoa me pergunta, mas não é a mesma coisa você pegar e tirar o pé do acelerador e encostar no freio e pisar na embreagem primeiro? Não, não é a mesma coisa, porque quando você tira o pé do acelerador, você realmente está diminuindo a velocidade. Mas quando você pisa primeiro na embreagem, você faz o carro ganhar velocidade. Tá? Só não vai realmente ganhar velocidade se estiver numa subida. Ele vai perder a velocidade numa subida se você pisar na embreagem primeiro para fazer o carro parar numa subida. Porém, é um movimento errado, porque você vai ficar condicionado a pisar sempre primeiro na embreagem e quando precisar de um movimento mais rápido, por exemplo, um cachorro acabou de passar, você quer parar o carro, você vai pisar primeiro na embreagem e talvez não dê tempo de você acionar o freio. Então, se acontecer da forma contrária, de você pisar primeiro no freio, mesmo que o carro venha a morrer, pelo menos você conseguiu parar o carro, tá? Então, treine sempre dessa forma, encosta o pé no freio primeiro, depois pisa na embreagem e assim acione o freio. Você vai condicionar a sua mente a trabalhar dessa forma e vai ficar muito mais fácil para você conseguir parar o veículo, tá? E da forma correta também. Então, assim, esse vídeo de hoje, ele foi mais para explicar um pouquinho qual que é o funcionamento, tá? Como que faz para sair e parar o carro, de uma forma mais simples, com uma abordagem mais didática, mas nada muito específico, porque para realmente trabalhar toda a parte teórica e a parte prática, a gente precisa muitas vezes colocar a pessoa dentro do carro, demonstrar esse tremor, porque eu falar é uma coisa, mas você sentir é outra, você consegue perceber muito mais fácil quando você está dentro do carro. Então é só para dar uma esclarecida como que faz para sair com o carro e como que deve ser feito para parar um veículo, tá? Mas nos próximos vídeos a gente vai procurar trabalhar mais as questões como sair na subida, troca de marcha na subida também, como estacionar o veículo, baliza entre dois carros. Então agora a gente vai procurar trabalhar com uns vídeos separados, né? Então todos esses vídeos vão te ajudar nesse processo de enfrentamento do medo de dirigir e na busca do seu objetivo maior, que é sair dirigindo. Agora, tem dificuldade, não tem coragem de pegar o carro sozinho, porque tem gente que tem muito medo mesmo, então a gente tem que respeitar isso. Procure um profissional, seja na sua cidade, seja aqui em São Paulo, procure o pessoal da Conduta Certa, que é um pessoal que é especializado e é capacitado para poder te ajudar, tá? Eu sou um dos instrutores responsáveis toda a dinâmica do treinamento aqui da Conduta Certa, também trabalho, ainda ministro aulas. Então, se você gostou do vídeo, curte aí. Se você tem algum amigo que está passando por esse medo, com alguma dificuldade, seja de estacionar ou seja de enfrentar o trânsito, fale para o pessoal entrar em contato com o pessoal da Conduta Certa, tá? Vou deixar o telefone aqui, é 11 3473 3363. Você também pode entrar em contato através do Zap, tá? Que é 11 também, 97660 5831. Se precisar de alguma dica, às vezes pode deixar um comentário aí no próprio vídeo que a gente vai respondendo na medida do possível. São muitas pessoas pedindo para que eu poste mais vídeo, então assim,
Vai ter bastante vídeo, vai ter bastante trabalho, a nossa equipe está preparada para poder responder todo mundo e espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e vai acompanhando a gente no canal da Conduta Certa, tá? Porque realmente a gente tem bastante coisa e bastante dica para vocês e para facilitar esse processo para quem está tentando desenvolver sozinho, tá, gente? Agradeço aí pela atenção e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau, até mais. E cuidado, hein, gente?